Bom dia! Bom dia, meu povo bonito! E aí, gente, como vocês estão? Gente, quartou, já chegamos na metade da semana e o que mais é possível? Quem somos nós hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras nós teremos aqui, né? E aí, como vocês estão? E aí, como vocês estão? Como vocês levantaram? Eu levantei assim, uau! Primeiro comecei a ativar meu timo, né? Pra quem não sabe, a glândula timo, ela fica aqui logo no início das suas costelinhas aqui, no seu plexo solar, e ela é responsável pelo todo o seu sistema de imunidade, imunológico, e essa glândula, gente, ela cresceu até a nossa adolescência, tá? Depois vocês podem pesquisar mais sobre a glândula timo, mas ela cresce, ela se desenvolve até a nossa adolescência, dos 7 aos 14 anos, os nossos 2 setênios, né? Os primeiros 2 setênios de vida. E depois ela começa a ser desligada, sabe? E aí quando você faz esse movimento para ativar a glândula timo, o que que ocorre? Você começa a estar num estado mais de presença com você. A glândula timo, ela tá muito relacionada à nossa intuição. Sabe o nosso terceiro olho? Sabe a glândula pineal, né? Então, a glândula timo também ela tá muito relacionada à nossa intuição, à nossa consciência. Mas a nossa consciência do corpo mesmo. Então, quando você levantar, ativa a sua glândula timo, percebe que o seu dia vai ser diferente, você vai ter mais disposição, mais energia, seu sistema imunológico vai ser ativado ali. E como seria experimentar? Só experimenta, sai do julgamento, sai da definição ali e pesquisa sobre isso, porque você vai ver que quando você simplesmente colocar a mãozinha aqui, ó, ativar sua glândula timo, as coisas vão melhorar e o seu dia vai ficar mais alegre. Bom, tô aqui, né, mais disposta, mais alegre, porque eu fiz isso hoje de manhã. Então, como seria você também fazer isso aí na sua vida? Vamos lá, gente? Vamos começar a nossa quarta-feira mantrando o mantra do Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vamos mantrar isso aí. Gente, o mantra do Axis, assim, as pessoas muitas vezes olham para isso aqui, ó. Olha só, isso aqui é um imã de geladeira que eu dou para as minhas clientes de barras de Axis, para colocar, para não esquecer. E no Axis, né, o Gary Douglas, ele fala pra gente falar isso 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. E o que é isso, né, o mantra do Axis? É um espaço de você mantrar para sua vida e trazer essa energia para você de que realmente tudo na vida vem até você com facilidade, alegria e glória. E o que seria essa facilidade, né, gente? Quanta dificuldade que a gente coloca na nossa vida? Quanto peso que você tem colocado aí na sua vida? Quanto peso? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a sofrer, a ter dificuldade, a ter escassez, a ter tristeza, a ter problema, que a gente não sabe o que é ter as coisas fáceis. E quando as coisas vêm com facilidade na nossa vida, a gente tende o quê? A gente tende a desconfiar, né? Aí tem até um ditado que fala assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E como seria você começar a atrair mais facilidade para sua vida? Como seria hoje você começar a mantrar isso pra você, né? E trazer isso pra você, assim, com mais facilidade, pedir por essa facilidade, pedir pela alegria, pedir pela glória. A glória é a abundância exuberante na sua vida, é a manifestação da glória na sua vida. E olha, quando eu comecei, quando eu recebi esse mantra, né? Lá 3 anos atrás, eu ia na terapeuta, ela corria minhas barras de Axis, e aí ela falava comigo assim, olha, faz esse mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E o quanto que eu tinha resistência com isso, gente, eu já contei isso aqui em outros momentos, mas eu tinha muita resistência, porque eu vim de um lugar onde que eu aprendi, eu fui ensinada que a vida deveria ser sofrida. Eu vim de um lugar onde que eu sempre precisei de fazer muitas coisas, trabalhar muito, me esforçar muito, né? Eu já falei aqui outras vezes, eu fui mãe na adolescência, eu engravidei na adolescência com 16 anos. E aos meus 17 anos eu fui mãe. Então, o quanto que a minha vida precisou de mudar muito, né? Mudar muito. E o quanto que eu me julgava por aquele erro, o quanto que eu me sentia errada, o quanto que eu me sentia não merecedora. Sabe, eu sentia que eu fui desobediente, que eu fui insana, que eu fui insensata e que eu fui imoral, que o quanto que eu, né, a minha família teve desgosto de mim,
Sabe essa sensação? Não sei se você já teve essa sensação, talvez sim. Talvez você já tenha sentido vergonha do seu passado, vergonha do que você fez. E aí, quando você traz isso pra você, esse julgamento, essa crítica, você tranca isso no seu corpo e como você se julga tanto, você não consegue receber da facilidade. Porque o universo, gente, ele é abundante. E ele não entende o que é certo e o que é errado. O universo, ele não entende a palavra não, por exemplo. O universo, ele capta a energia, né? Então, o que você está mantrando para você? O que você está trazendo para você? Você consegue perceber isso, assim? O que realmente, de fato, você... Oi, Suelen, bom dia! O que de fato você tem trazido para você, para sua vida? Então, assim, muitas vezes, assim, a gente fala coisas pra nós e a boca fala o que o coração tá cheio, né? Não é, gente? Tem um ditado assim também, né? Hoje eu tô cheia dos ditados. E a boca fala o que o coração tá cheio. Então, olha só. Quando a gente traz esse sentimento de culpa, de vergonha, de erro, de medo e se julga por o que a gente já fez na vida, a gente tranca isso no corpo. O nosso corpo, todas as células, as moléculas do nosso corpo, elas têm consciência, tá? Todo o nosso corpo, todo o nosso ser e todo o universo, ele é formado de energia, espaço e consciência. Por que eu quero trazer isso aqui? Para ficar mais fácil, para a gente ter um entendimento aqui mais fácil do que quando se fala de energia, para sua mente lógica não ir lá pro lado místico, para sua mente lógica não achar que é coisa esotérica, que é ocultismo, ou que é a galera que abraça a árvore, não é nada disso, tá? Então, assim, nosso corpo, ele é formado primeiro pelo espaço. E o que a ciência nos fala? Oi, Rafaela! O que a ciência nos fala? A ciência nos fala que 99,9% de um átomo, de uma molécula, é formado por espaço. E apenas 0,01 tem solidez, é a massa, percebe? E a gente percebe que quanto mais espaço a gente coloca nas coisas, na vida, nas relações, a gente consegue o quê? Ter mais leveza. E é no espaço que a gente consegue transformar qualquer coisa. Quando as coisas estão tudo solidificada, densa, né? O peso vem da densidade. E aí, quando tá tudo muito denso, a gente não consegue o quê? Transformar aquilo, transmutar, percebe? Então, quando a ciência nos fala que 99,9% de uma molécula do átomo é espaço, 0,01% é sólido, é massa, o que isso quer dizer? Que talvez a parede aí da sua casa, essa parede que tá aqui atrás de mim, 99,9% é espaço. 99,99% do seu ser, do seu corpo, dos seus pensamentos é espaço. E a gente só consegue transformar, transmutar aquilo ali, qualquer situação na sua vida, quando a gente coloca o quê? Espaço. Porque toda vez que a gente solidifica algo, a gente conclui, a gente define, a gente julga, deixa tudo tão solidificado que fica denso, fica pesado. E tudo que é pesado pra você, na verdade, é uma mentira que você tem contado pra você. Então, como seria você abrir suas moléculas, abrir esses átomos, colocar mais espaço nessas situações difíceis que você tem? Nesses problemas que você acha que são insolúveis, né? Nessa situação difícil. Nesses erros seu do passado que você ainda tem se julgado, que você ainda volta nos erros do passado e se julga. E toda vez que você volta lá e se julga mais ainda, sabe o que você está criando na sua vida? Sabe o que você está falando para Deus? Sabe o que você está falando para o universo? Que você não é merecedor e você está colocando mais dificuldade. Porque, como eu falei, o universo não entende o que é certo e o que é errado. O universo, ele só vai te entregar aquilo que você está vibrando, não é aquilo que você está pedindo. E aí é a grande chave, né? É a grande chave da virada para você ter tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você quer na sua vida com mais facilidade. Porque não adianta a gente pedir laranja se a gente é banana, percebe? Não adianta eu querer
facilidade, alegria e glória, dinheiro, prosperidade, se eu tô mantrando pra mim, dentro de mim, que eu não sou merecedora, que eu sou fraca, que eu sou pecadora, que eu erro, que eu sou julgadora, que aquele erro que eu fiz lá no passado tá me definindo até hoje. Percebe? Então, o que você acha que você vai receber? Aquilo que você tá pedindo ou aquilo que você tá vibrando? Se a gente partir do princípio que o universo é energia, espaço e consciência e tudo tá vibrando, todas as moléculas estão vibrando o tempo todo, para quê? Para buscar o semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, nossas moléculas celulares aqui, elas estão vibrando o tempo todo buscando padronizar com a vibração próxima. Percebe? Isso é muito comum na música, né, gente? As vibrações de todas as músicas, os acordes, né, da música, as notas musicais, a frequência musical de uma música, ela é pensada para o quê? Para equilibrar, para equalizar aquela população, né? Então, notas de Beethoven, tem tantas sinfonias que aquelas notas, aqueles acordes ali foram feitos para uma frequência de cura, de libertação. Vocês já ouviram falar dos 432 Hz, que traz cura? É justamente isso, para colocar o seu organismo, o seu corpo, para vibrar na mesma frequência. Já ao contrário disso, quantas músicas dessa realidade é feita para te deixar no piloto automático? E você acabar repetindo padrões que todo mundo está fazendo, de escassez, de tristeza, de ansiedade. E às vezes você acorda já com ansiedade, com tristeza, mas você nem sabe de onde que tá vindo isso, não é mesmo? Quantas vezes ao longo do dia, às vezes você até acordou bem, mas aí você chegou num espaço, num ambiente, num lugar, e aí você ficou irritado, você ficou estressado, você começou a criticar, você começou, ficar louca, né? Ficar maluca com seus pensamentos. Será que isso é seu? Ou será que você está captando essas vibrações, essas frequências desses lugares? Percebe? O quanto que você está vibrando, o quanto que você está mantrando para você, o quanto que você está falando, está julgando você, os seus erros, as pessoas dos outros. Será que isso é seu mesmo? Que padrão vibracional você pode ser hoje para trazer mais facilidade, alegria e glória para sua vida? Porque sim, é possível, gente. E eu, muito tempo atrás, eu achava que não era possível. Quando eu olhava para esse mantra do Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu ria de desespero, de ironia, porque eu só conhecia o lado difícil da vida. Eu só conhecia o lado dificultoso da situação. Porque, como eu falei aqui anteriormente, eu fui ensinada a trabalhar muito, a dar muito de mim. Sabe? Eu fui ensinada a ter responsabilidades desde cedo. Eu fui mãe muito nova, num relacionamento tão abusivo, com tantas violências psicológicas e que me diminuía cada vez mais. Cara, e tantos anos eu passei vibrando dessa mesma forma, eu passei repetindo os mesmos padrões, eu passei fazendo as mesmas coisas na minha vida que não funcionava, sabe? Não funcionava. E eu achava que tinha algo errado comigo. Quantos de vocês hoje acham que tem algo de errado com você? Porque você ainda não encontrou um relacionamento perfeito. Porque você ainda hoje não está na carreira que você gostaria. Porque ainda hoje você não ganha o suficiente para você fazer as coisas que você quer. Quantos de vocês acham que tem algo de errado com você? Porque você não consegue ser próspero. E quanto mais você vibrar procurando o erro de você, menos você vai encontrar algo mais precioso, que é você. E como seria hoje você sair dessa vibração do julgamento, você sair dessa vibração do erro, você sair da vibração de tudo que já te limitou no passado? E você olhar para esses erros que você acha que é erro, que você acha que é pecado do passado, aqueles lugares que você se julgou tanto, que você acha que você cometeu uma coisa tão horrorosa que ninguém pode... Você tem tanta vergonha de você. O que você acha que você está criando no seu caminho aí? Às vezes nós mesmos colocamos as pedras no caminho para a gente paralisar no mesmo lugar. Se pergunta agora aí, sabe? Faz esse exame de consciência. Percebe? Será que você ainda está se culpando porque você está se paralisando? Porque você quer se paralisar? Será que
Às vezes ninguém tá te julgando, só você tá se julgando. As vozes aí na sua cabeça tá te colocando tanto pra baixo, que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não é merecedora. Que lugar é esse? Olha só, a Melissa colocou aqui, ó. Somos ensinados que conseguimos subir de nível financeiro somente no sacrifício, que conseguir dinheiro é difícil. Gente, quantas de nós, maravilhoso, viu, Melissa? Traz essa consciência. E é por isso que eu mantro todos os dias esse mantra do Access. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu comecei a falar dessa facilidade. E é justamente nesse lugar, gente, que a gente não está disposto a receber da facilidade. A gente não está disposto de receber um elogio, não está disposto a receber um favor, não está disposto a receber. E como seria você se abrir para receber hoje? Percebe esses lugares que às vezes as pessoas querem te presentear com um favor, carregar uma sacola para você. E aí você junta a sacola toda, pega o peso todo. Não! Precisa não, pode deixar. Você tá lá com os dedos gangrenando, ele sai do supermercado e você não aceita ajuda. Percebe esses lugares que as pessoas, às vezes você passou na rua, alguém te elogiou e você simplesmente fechou, não recebeu um elogio. E sai da polaridade, gente, que você é casada não pode ter um elogio, ou que você é casado não pode ser elogiado. Sai desse lugar. Eu tô falando aqui energeticamente de receber. Se você fecha o seu receber, um elogio, um favor de uma pessoa, independente se você conhece ou não, o que você acha que vai acontecer na sua vida financeira? O que você tá falando pro universo? Que você não precisa de ninguém, que você não precisa de um favor e que você também não precisa receber. Aí você acha que você vai receber dinheiro? Você acha que você vai receber facilidade? O que você acha que você vai receber? Então, gente, é esses lugares que a gente não está disposto a receber da facilidade. Que a gente não está disposto a olhar para os lugares que a gente puxa dificuldade para nós, para os lugares que a gente quer ser a guerreira, quer ser a lutadora, quer ser a salvadora. E isso não está funcionando muito bem. Porque se tivesse funcionando muito bem, né, esse lugar da guerreira, da lutadora, você já teria transformado sua vida. Tanto força, tanto esforço. E agora eu quero convidar vocês a olhar para esses lugares que vocês estão se colocando como errado ainda. Tá tudo bem se até hoje você vibrou, funcionou no lugar da guerreira, do esforço. Tá tudo bem. Não se julga por isso. Mas eu posso te falar uma coisa? Você tem escolha. A partir de hoje você pode ser um novo ser. Você pode pensar diferente, você pode agir diferente, você pode atrair para sua vida tudo que realmente você escolhe. E quando você começar a mantrar o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, você vai ver as facilidades. E, gente, e o lugar da facilidade não é que tudo vai ser fácil. Não é que você vai sentar o dia todo, você vai mantrar isso aí, ó, paz e amor, e as coisas vão cair no seu colo. Não. Mas quando você pede pela facilidade, você se abre a receber. É para você abrir o seu olhar para onde você pode ter facilidade. E às vezes, numa discussão, num conflito, porque é necessário a discussão, o conflito, é necessário em alguns lugares. Mas se você pedir tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e você acreditar que tudo que está vindo para você é um presente, e você pedir como eu posso ter mais facilidade aqui, em vez de você ir para reação, reagir, resistir, debater, como seria você parar e falar como eu posso ter mais facilidade aqui? Como eu posso ter mais facilidade aqui? Quando você pede pela facilidade, você está se abrindo para receber. Ei, Marcira, bom dia! Que alegria ter você aqui! Seja bem-vinda nessa live. Percebe que quando você vai pedir pela facilidade, tudo vai vir com facilidade. E não significa que o fácil é tudo que é bonitinho, tudo que é, ai, nossa, arco-íris, eu só quero receber arco-íris, eu só quero receber algodão doce na minha vida. Não é sobre isso. É você se abrir a receber também os conflitos, os desafios com facilidade, porque são aqueles desafios que vai te levar para um passo maior, percebe?
Então hoje, quando eu mantro tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, pode vir um conflito, pode vir um desafio, eu vou receber com facilidade, porque eu sei que com as ferramentas energéticas certas, eu vou conseguir transmutar aquilo dali, vou conseguir transformar e eu vou ter mais facilidade, alegria e glória cada vez mais na minha vida. E a gente tem um viés, né? A gente tem uma opinião de que quando vem um problema, eu preciso resolver o problema para ficar livre dele. E como seria você começar a incluir esses problemas, que na verdade não são problemas na sua vida, e você perceber que presente eles têm ali, o que eles têm para te ensinar e o que eles têm para te transformar. Porque se você hoje tem um problema na sua vida, seja grato, seja grato. Porque os problemas vêm, gente, para as pessoas que querem mais, para as pessoas que têm o poder e a potência de poder transformar aquilo ali, né? Tem um ditado que fala que Deus não dá um fardo maior do que a pessoa não pode carregar. E é justamente isso. Porque muitas vezes você tá pedindo, você tá nas suas orações, pedindo para Deus, pedindo pro universo. Eu não sei a sua religião, não sei qual Deus você acredita, mas eu falo de universo para falar de uma maneira universal para todo mundo, né? O universo é isso, é a criação, é o Criador, é o Deus poderoso, mas cada religião tem o seu Deus. Então, às vezes, você tá ali rezando, pedindo, só que você tá tão fechado a receber justamente o que você pediu, e muitas vezes aquilo que você tá pedindo não é contribuição na sua vida naquele momento. Então, para você receber aquilo da forma que você está pedindo, embrulhado no papel de presente, com uma fita vermelha, né, todo lindo, o universo vai precisar de mover vários universos, percebe? Vários outros movimentos precisarão ser feitos, inclusive na vida de outras pessoas, para você receber. E talvez o primeiro movimento que você vai receber, talvez seja o caos. Talvez seja o estresse, talvez seja a confusão, talvez seja... Não o caos, né, relacionado... Porque quando fala de caos, as pessoas pensam muito negativamente. Não é negativo. Você estilar o caos na sua vida, o caos, ele significa movimento, né? Então, às vezes, você tá pedindo muito algo, muito. Só que o primeiro movimento que o universo vai fazer para poder te entregar aquilo que você tá pedindo é um movimento, talvez, reverso do que você tá pedindo. E aí você não aceita. Aí você fala assim, ah, Deus, ah, universo, isso aqui não. Eu tô pedindo um A, eu quero o A. Mas para você receber o A, talvez primeiro você vai ter que precisar de receber o Z, o M, o F, o C, para depois chegar no A. Percebe? Porque se você receber o A hoje, talvez ele não seja contribuição na sua vida da forma que você pensa que é. Talvez se você receber o A hoje que você tá pedindo, você não vai conseguir contribuir com mais ninguém. E nem com você. Percebe? Gente, e quando a gente fala que a escolha cria, né? O Axis Consciousness traz muito isso. A escolha cria. E de fato cria. Só que como seria vocês começarem a olhar para a escolha de vocês como uma grande contribuição nesse mundo, nesse planeta? Será que vocês conseguem pegar isso aqui que eu tô falando? Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã. Talvez você vai ver essa live aqui daqui 10 anos e você vai pegar essa ficha aqui que eu tô falando. Porque façam escolhas, peças e receberá, tá? Esteja aberto para receber de tudo e de todos, que o que você tá pedindo vai chegar mais rápido até você. Mas percebe que quando a gente pede algo para Deus, para o universo, o nosso pedido é uma contribuição para o planeta? Porque para aquilo ali que eu tô pedindo chegar até a mim, eu vou precisar de mover vários outros mundos, percebe? Várias outras vidas para aquilo ali chegar para mim. E quando eu tô pedindo por algo, eu preciso estar aberto para receber tudo que vai chegar até a mim. Porque não vai chegar, nunca vai chegar da forma que eu pedi. Mas se eu acreditar e se eu estiver disposta a receber de tudo e de todos, eu vou receber muito melhor, muito maior do que eu pedi. E não importa o tempo. Tira o tempo aqui, tá, gente? O tempo é um construto. Não importa se é com um dia, com uma semana, com um ano, 10 anos. Você tá disposto?
Você está disposto a tirar o tempo, a fração do tempo da sua vida, fazer seus pedidos e fazer o que se requer para você receber isso com facilidade, alegria e glória? Porque quando a gente, vou voltar aqui um pouquinho, quando a gente pede pelo A, não é o A que vai chegar. Você vai precisar de passar pelo B, pelo C, pelo D, pelo Z. Se você está disposto a passar por receber todos esses outros elementos que vão vir, você vai chegar no A. Só que quanto mais você rejeitar o B, o C, o D, o Z da sua vida, mais longe, mais difícil vai ser o A chegar para você. Percebe? Então, quando a gente fala no mantra do Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é essa facilidade. É que tudo vai vir com facilidade. Pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, pode vir as tribulações. Elas estão aqui para me fortalecer, para me mudar de fase e para me chegar um pouco mais perto do que eu estou pedindo. E aí, gente, quando eu falei aqui que o nosso pedido é uma contribuição para o planeta, porque pensa só comigo. Imagina se ninguém pedir nada no planeta. Que movimento vai ter? As fábricas de carros, de veículos vão fechar. As construtoras também vão fechar, porque ninguém vai querer ter uma casa dos sonhos, um apartamento dos sonhos, né? Então, gente, quando você faz um pedido para o universo, quando você faz uma demanda para o universo, você percebe que você está contribuindo também com várias vidas, vários pedidos, várias transformações. Você está movimentando, você vai movimentar várias áreas para aquilo chegar para você. Só que quando a gente movimenta várias áreas, vários pedidos, várias transformações ali ao seu redor, ou, né, no mundo, no planeta todo, muitas vezes vem o caos, que é o movimento que se requer. E aí você precisa estar disposto a receber desse movimento. Você precisa estar disposto a olhar para isso e receber disso. E nem sempre a facilidade é leve, tá? É fácil. A facilidade é você estar disposto a abrir para receber de tudo e de todos, porque você confia que aquilo ali vai ser uma contribuição para você chegar no lugar onde você quer chegar. E isso, gente, é tão simples quando a gente olha na nossa vida, né? Por exemplo, você quer tirar carteira, né? Quem quer tirar CNH? Hoje até que não, mas antes era bem difícil. Antes as pessoas, nossa, era bem difícil assim, né? Tinha que ir lá, e biometria, e assistir 30, 60 aulas, e depois passa por uma prova. Então assim, tinha que estudar, tinha que fazer vários simulados, tinha que fazer uma prova teórica, depois uma avaliação, e depois o exame, né? O exame de rua. E na minha época não tinha esse negócio de baliza em cone, não. Era baliza. Eu lembro que eu passei de terceira. Minha primeira baliza foi numa caçamba. E aí o carro ficou todo torto, porque eu não tinha noção ali né? A largura da caçamba é mais larga do que um carro, entendeu? Então assim, não deu bom. O meu segundo, eu fiz controle de ré, sei lá, no morro. Eu deixei o carro morrer 2 vezes. E o terceiro foi tudo bom. Mas percebe que eu fiz numa caçamba, aí depois o meu segundo exame foi num lugar bem fodido aqui em Belo Horizonte, na Alípio de Melo. Tinha um tanto de morro e tinha rua ainda de terra na época, ou eu não vou entregar a minha idade aqui não, mas na época que a Alípio de Melo tinha rua de terra. Mas assim, se você não estiver disposto a receber desses percalços, eu não iria tirar minha carteira. Imagina se eu desistisse no primeiro exame. Entende? Então, será que você está desistindo no seu primeiro exame, na sua primeira prova aí do que você está pedindo? Será que sua primeira prova, você quer algo muito grandioso na sua vida? Você quer transformar, sei lá, você quer fazer uma transição de carreira? Eu tô falando da transição de carreira, que é algo que eu tô vivendo na minha vida hoje. Durante muito tempo, durante a minha vida toda, eu fui CLT. Eu pedi demissão do CLT em dezembro para tocar projetos que eu acredito que vai ser mais grandioso para minha vida e para a vida de muitas pessoas. Eu acredito que eu posso ser contribuição para você e para muita gente, né? É fácil? Não é fácil. Mas se eu desistir no primeiro não, vocês acham que eu vou estar mais perto ou mais longe da vida que eu escolho? O que vocês acham? Será que vocês estão desistindo?
A gente às vezes desiste, gente, quando a gente abre o nosso banco, olha a nossa conta bancária e olha o valor das nossas contas. Aí a gente desiste dos sonhos. E se eu te falar que a sua conta bancária não define quem você é? E se eu te falar que as suas contas não definem quem você é? O seu emprego hoje não define quem você é. O dinheiro que você tem ou as dívidas que você tem, o dinheiro que você não tem hoje não define quem você é. Que lugar é esse que você está se definindo, está se concluindo com base nas métricas que essa realidade colocou? Que lugar é esse que você está se diminuindo, que você está se limitando? E que lugar é esse que você está dando mais voz aos seus medos, aos seus julgamentos, aos seus erros do passado, do que quem você pode ser? Quem você é hoje? Quem que você pode ser hoje? O que você pode ser e fazer hoje diferente? Para estar mais próximo da vida que você escolhe. Porque sim, gente, é possível. O Gary Douglas, ele é fundador do Access Consciousness. E ele fala que se a gente não tiver ponto de vista, tudo é possível. Por que as coisas se tornam impossíveis na nossa vida? Porque a gente tem muitos pontos de vista. Pontos de vista são julgamentos. E se você parasse de alinhar e concordar com os julgamentos dessa realidade? E eu tô te convidando a você desligar essa lâmpadazinha aí no seu cérebro de julgamento, começar por hoje com ações simples. Hoje, se você for no banco, se você for no salão, se você for na mercearia e o seu coleguinho do lado começar a julgar que as coisas estão caras, que a segurança tá difícil, que tá tudo muito difícil, perigoso, para de alinhar e concordar com isso. Porque se um julgamento, para ele ser criado nessa realidade, precisa duas pessoas estarem concordando com a mesma opinião, com o mesmo ponto de vista. E como seria você começar a alinhar e concordar com pontos de vista que vão criar a sua vida mais grandiosa? E parar de alinhar e concordar, né, com pontos de vista que está deixando ela menor. Porque quando você fala que está tudo muito caro, qual que é a informação que você está colocando no universo? Que você não pode pagar, que você não tem dinheiro. Sabe o que vai acontecer com a sua conta bancária? Ela vai diminuir. E sai do que é certo e que é errado, porque o universo ele só vai te entregar o que você está vibrando. Qual que é a frequência que você está vibrando? Ele não vai te entregar o que você está pedindo. Então, quando você fizer seus pedidos e está aberto para receber do movimento que se requer, porque sim, se você faz um pedido grandioso, o universo vai precisar de mover vários outros universos, várias outras vidas. E às vezes essas chicoteadas que você está tendo aí na sua vida é porque são os movimentos das pessoas que estão pedindo e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque aqui, gente, não é cognitivo que eu vou falar. Mas aqui a gente tá aqui para ser contribuição na vida uns dos outros. Porque eu não sei com o que você trabalha, mas eu tenho certeza que o seu produto final, seja na área de RH, seja na área de venda, seja na área técnica, seja na liderança, o seu produto final é para alguém, é para pessoas. Então você tá sendo contribuição na vida de outras pessoas que você nem conhece, você nem imagina. E qual que é a energia que você tá colocando aí no seu produto, no seu trabalho? É de cansaço? É de tristeza? Percebe? Gente, aqui tem muitas informações, talvez nem todo mundo pega tudo hoje, mas assim, tudo que a gente foca na nossa vida vai voltar para nós. Então, qual que é a energia que você tá colocando no seu trabalho hoje? Que seja uma planilha que você está fazendo, que seja um relatório, que seja uma reunião, que seja uma mentoria. Qual que é a energia ali de criação que você está colocando? Ou de destruição? Eu falei de dinheiro aqui, né? Eu falei que a carteira, o dinheiro que você está na carteira, o dinheiro que você está na conta bancária não define quem você é. Não define quem você é. Porém, o quanto de peso que você está colocando para pagar suas contas? Porque assim, gente, o que não é sobre pagar, é sobre receber. E o quanto você está disposto a pagar é o quanto você está disposto a receber. E eu custei entender isso. A minha vida só começou a mudar quando eu comecei a pagar pela vida que eu escolho. Quando eu comecei a pagar por autoconhecimento, quando eu comecei a pagar por cursos, né?
Hoje eu sou facilitadora de consciência, comecei com o meu primeiro curso de barras de Axis e eu comecei a pagar por isso, minha vida transformou. E o quanto que quando a gente paga, a gente coloca um peso ali de miséria, de culpa e de, sabe? A gente vai pagar uma conta, como seria você ser grato pelas contas que você tá pagando e abençoar aquele dinheiro? Porque quando você abençoa o dinheiro que tá saindo, né, da sua conta bancária, você também tá falando pro universo que você quer mais. O que vai entrar também vai ser abençoado. Como seria toda vez que você paga uma conta de luz, você ser grato, não pela conta, mas pelo serviço prestado. Seja grato. Deus, obrigado. Universo, obrigado. O mês inteiro eu tive luz na minha casa. Todos os meus eletrodomésticos puderam funcionar. Eu tive luz, eu tive energia, eu tive o mês todo eu tive um chuveiro quentinho para me tomar banho. Então, não paga a conta de luz com miséria. Porque senão aquele dinheiro vai voltar para você com miséria e você não será próspero. Começa a pegar aquilo ali que você tá pagando, você tá sentando num restaurante, você tá comendo da comida. Na hora de pagar, você acha que você começa a... Nossa, tá caro demais. Nossa, que absurdo. Cara, o que você acha que as moléculas do seu corpo vão fazer com aquela comida? Você acha que você não vai engordar, não? Com miséria? Você acha que você vai ter... aquela comida vai ser nutritiva pra você? Você acha que você agindo desse jeito, você tá abençoando tantas famílias? Seja grato porque você trabalhou, você tem seu dinheiro e aquele dinheiro é para servir as pessoas que estão prestando serviço para você. E como seria a partir de hoje você sentar num restaurante, você vai pedir o que você quer do cardápio, quando você pagar, que seja R$50, R$100, R$120, você abençoar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro, ele tá indo para a mesa de várias famílias que dependem daquele dinheiro. Você está sustentando o salário de todos aqueles funcionários, dos fornecedores. Você está gerando renda. Você consegue perceber a contribuição que você é no universo, no planeta, para as pessoas, por onde você passa? Agora, pensa, né? Essa mesma energia do dinheiro, quando você paga por algo e você é grato pelo aquele serviço, você consegue reconhecer aquele serviço na sua vida. E você consegue reconhecer as dimensões que aquele serviço faz na sua vida. Se você começar a agradecer por isso, você vai ver que as entradas, né? O dinheiro vai render muito mais. O dinheiro na sua conta vai render muito mais quando você é grato. E não somente grato, mas quando você consegue reconhecer o seu poder, sua potência de ser contribuição aqui na vida de várias pessoas. E não é só com dinheiro, gente, a sua energia é única. Por onde você está passando? Você está deixando reclamação, julgamento, discórdia, ou você está sendo contribuição na vida das pessoas? Porque lembra que eu falei que o universo, ele vai te entregar aquilo que você está vibrando, não é o que você está pedindo? Não adianta você pedir dinheiro, prosperidade, se onde você passa você fala que tá tudo caro. Se você critica todo mundo, se você julga. Sabia que quando você julga alguém, você não consegue receber daquela energia? Se você tá julgando quem tem mais dinheiro e as atitudes da pessoa, você não consegue receber daquilo. E eu tô falando energeticamente, tá, gente? Você não consegue receber. Ó, personal colocou aqui, ó. Bom dia, a energia nessa semana está bem baixa. Não consigo identificar o motivo. Muito sono, muito cansada e não estou com tantos trabalhos assim, mas não consigo descansar. Como seria você sair do julgamento do que é isso, né? E começar a mantrar, tá? Personal organizer. Que chique a Kelly Araújo. Começa a mantrar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. A energia, gente, tudo que tá em volta da gente é uma ressonância do que acontece dentro de nós. Então comece a olhar para dentro de você a partir de hoje. Comece a fazer perguntas, tá? Perguntas é uma das poderosas ferramentas desse universo, né? Que eu aprendi no Access Consciousness. No curso de barras de Axis você vai aprender assim várias técnicas, várias ferramentas, vários processos para mudar a energia. Mas agora eu posso passar algumas aqui
E as perguntas, gente, elas empoderam a gente. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados a funcionar nas respostas. Ah, tem que ser assim, fulano é assim, eu aprendi assim. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. O mundo tá cheio de respostas. E como seria você começar a fazer perguntas? Perguntas para ter consciência do que é verdadeiro para você. Porque às vezes, Kelly, a sua energia tá muito baixa. Seu sono, seu cansaço, talvez o seu corpo tá querendo te mostrar algo. O quanto que talvez você é tão psíquica e você tá captando a frequência baixa das pessoas que estão aí no seu redor, sabe? Então, às vezes, a gente traz pro nosso corpo, a gente traz nossos pensamentos, sentimentos, emoções, gente. Isso a gente também aprende no curso de barras de Axis, que as nossas sinapses neurais, elas são responsáveis por armazenar todas as memórias celulares. E as memórias que a gente tem, elas gritam, né? Elas estão mais emergentes nos sentimentos que a gente traz pro corpo, pensamentos e emoções, principalmente as emoções. E as emoções, elas não olhadas, tratadas, não atravessadas a gente, ela se torna doença. Mas aí, o quanto que nossas ondas cerebrais, elas estão captando, gente, o tempo todo sentimentos, pensamentos, emoções ao nosso redor. Nós somos seres muito psíquicos. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês não acreditam que duas mulheres convivendo juntas durante algum tempo, alguns meses, elas conseguem normalizar o ciclo menstrual, ok? Manda um joinha aqui, quem sabe disso, gente. Só pra eu saber se vocês estão aqui comigo. Alguém? Manda um joinha aí. Vocês sabiam disso? Então, assim, se o nosso corpo, se as nossas ondas cerebrais, eles têm um poder de poder juntar duas pessoas, né? Pegar dois corpos. E mulheres, gente, que nem são amigas, nem são parentes, né? Não tem nenhuma carga elétrica e energética ali, genética juntas, elas mantêm o mesmo ciclo menstrual, elas convivendo. Vocês acham, gente, que o nosso corpo também, ele não equaliza todos os sentimentos, pensamentos, emoções, traumas, bloqueios, doenças dos outros? Vocês acham que é só o nosso órgão, só o nosso útero é capaz de fazer isso? Percebe? Então, quanto que a gente capta o tempo todo sentimentos, pensamentos, emoções que nem são nossos? E aí a gente começa a ditar a nossa vida com o julgamento dos outros, com a régua, começa a medir a gente, comparar a gente com os outros. E a gente acorda vazio, cansado, exausto, estressado, triste, reclamando, no piloto automático. Como seria você se abrir para a consciência, estar presente, estar com a sua anteninha aqui, ó, ligada com o que está acontecendo com você e não com os outros? E isso, gente, eu só consegui com barras de Axis, tá? Porque as barras de Axis, esses 32 pontos, são justamente isso. Onde aplicados, eles são 32 energias que você limpa todos os implantes distratores, de crenças, de dinheiro, controle, criatividade, são vários. E você consegue limpar todas essas sinapses neurais, tá? Todas essas memórias celulares que não são suas, você volta a vibrar no seu padrão frequencial. E lembra que eu falei que 99,9% do átomo é espaço? É justamente isso que as barras de Axis fazem. Você volta a vibrar, a funcionar no espaço. Você começa a ter espaço. O que é isso? Sabe a sua cabeça que tá cheia de caixinha aberta, tá cheia de arame aí, ó, emaranhado, cheio de pensamentos, sentimentos, emoções? Você simplesmente limpa isso. E aí você começa a ter mais foco, mais criatividade, mais disposição. E aí você começa a trabalhar menos e ter mais resultados. Você fica assim, mas que loucura que é essa? É real, é real. Eu tô aqui pra falar isso. Primeira vez que eu corri minhas barras, gente, no outro dia eu cheguei no serviço, cara, eu trabalhei tanto, eu rendi tanto, eu foquei tanto, estava concentrada, eu consegui gerar relatórios, resultados que eu nunca estava conseguindo em anos. Por quê? Porque eu simplesmente parei de vibrar, eu desliguei todos esses pontinhos que fica vibrando aí, ó, captando a nosso cérebro, gente, é como se fosse uma rádio, uma antena de rádio. E a gente tá captando tristeza, emoções, julgamentos, sentimentos, pensamentos dos outros o tempo todo, e a gente traz pro nosso corpo.
Às vezes você tá doente aí, ó, com ansiedade. Eu acordava com crise de ansiedade. Quando eu comecei a aplicar ferramentas energéticas do Axis para devolver o remetente com consciência anexada, acabou isso na minha vida. Acabou. Sabe? E o quanto que o nosso corpo tem falado com a gente não tem escutado, né? Olha só, a Melissa colocou aqui, ó. Todo lugar que eu trabalhei, meu ciclo menstrual ficava na mesma época das meninas da empresa. É isso mesmo, Melissa. Agora, você acha que se o seu corpo tem essa capacidade de regular o ciclo menstrual, você acha que talvez a enxaqueca, ansiedade, tristeza, depressão, escassez, falta de dinheiro, você acha que tudo isso também que tá na sua vida, será que é seu ou é dos outros? Será que esses padrões vibracionais que você tem vibrado aí, que você tem mantrado contra você, será que você aprendeu isso onde? Percebe? Vocês percebem de onde que eu quero chegar, gente, quando eu falo de espaço? Porque às vezes a gente está ocupando todo o nosso espaço da nossa mente, do nosso ser, com a verdade que é dos outros, que é mentira para nós. Porque a gente foi ensinado que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente tem que segurar o dinheiro para não perder. Tudo isso a gente foi ensinado. E a gente continua passando de geração em geração. A gente continua reclamando. E como seria se eu começar a ser diferente hoje, vibrar diferente hoje? Olha, a Kelly colocou aqui, ó. Eu trabalhei só com a equipe de homem durante um ano todo e na época eu parei de menstruar, porque minha testosterona igualou dos homens que eu trabalhava. Depois disso passei a acreditar em energia. Cara, Kelly, é sobre isso, cara. E olha que hoje eu falei de energia, espaço, consciência. Eu só tô no espaço, né? Falei muito de espaço. Mas vocês conseguem perceber o que é energia? O que realmente, as ondas vibracionais, elas estão aqui, gente. E isso aqui não é papo de maluco, isso aqui não é papo de gente mística, não é sobre isso. Cara, porque se você não acredita em energia, como é que você tá no Wi-Fi aí agora? Como é que você acha que funciona o Wi-Fi? É frequência, vibração e ondas. Tudo na vida. Então, se o ciclo menstrual da mulher pode regular contra a mulher, ou simplesmente a mulher parar de menstruar porque ela tá convivendo com homens, o que vocês acham que vocês estão captando aí, ó, o tempo todo das pessoas? Julgamentos, doenças, ansiedade, estresse. Será que isso é seu? A ciência nos fala que 98% das nossas ondas vibracionais não é a nossa frequência. O nosso ser, nosso corpo, ele tenta igualar. Isso quer dizer o quê? Que 98% dos sentimentos, pensamentos, emoções que você tem aí hoje não são seus. E no Axis Consciousness a gente tem ferramenta energética para limpar isso. Como seria, gente? Eu não sei quem aqui conhece barras de Axis, mas eu só consegui vibrar na minha frequência, eu consegui ser próspera. Eu falo muito aqui de relacionamento, porque isso foi muito real, gente. Meu primeiro curso de barras de Axis, 3 semanas depois eu conheci meu marido. E nos primeiros 6 meses ele me pediu em casamento. A gente noivou e a gente casou ano passado. Eu tenho 1 ano de casado, né? No meu segundo casamento, que é um casamento grandioso. E depois que eu fiz o meu primeiro curso de barras de Axis, quando eu comecei a correr minhas barras, né, com terapeutas, eu comecei a mudar minha vida. Eu comecei a quebrar esses ciclos que eu estava repetindo na luta, na guerreira, na batalhadora, porque minha vida foi muito sofrida. Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família com 8 filhos. Desde que eu nasci, eu aprendi a dividir tudo. Eu acho que quando eu saí da maternidade ali, tudo que tava ali meu já era das minhas irmãs, né? Que eram o sapatinho, a fralda, eita, tudo. E o quanto que eu aprendi a dividir tudo na minha vida, mas o quanto que eu me sentia que eu era apenas mais uma. Eu nunca me senti especial. Eu nunca valorizei os meus dons, os meus talentos. Eu achava que eu não fazia mais que minha obrigação. E o quanto que eu me diminuí por isso? Quando eu engravidei no meu início da minha adolescência, na minha juventude, eu fui tão julgada. E eu me coloquei tão como errada, sabe? Eu falei isso aqui mais cedo e eu me culpei tanto, parecia que eu tinha feito um pecado assim, pecaminoso, imperdoável. Só que quanto mais a gente se julga, a gente vai pro erro de nós, a gente mais coloca informação no nosso universo que a gente não é merecedor, que a gente não pode ter facilidade na vida, que a gente não pode ter alegria, que a gente não pode ter prazer, que a gente tem que só vibrar no sacrifício.
E aí, gente, os nossos trabalhos são sacrifícios. A gente vai trabalhar com sacrifício, aí o que acontece? A gente perde o ônibus, aí no dia de chuva o carro passa, aquela poça molha o setor. Ih, tudo disso já aconteceu comigo. Então, gente, começa a mudar esses padrões, começa por você, seja você, do jeitinho que você é. Doida do jeito que você é, esquisita do jeito que você é, engraçada do jeito que você é. Seja você. Sabe? Porque, cara, não há mais nada lindo no mundo sendo você. Olha só, eu vou contar uma coisa aqui hoje. Eu aprendi a fazer essas ondas no meu cabelo aqui, ó, com a minha filha, colocando meia no cabelo. Pega a meia lá, eu coloquei 4 pás de meia, enrolei à noite, coloquei aquelas toucas de cetim. E aí hoje cedo eu fui na academia, né? Eu vou na academia às 5h30 da manhã. E aí, como eu fiz isso ontem à noite, porque tem dia, gente, que não dá tempo de fazer babyliss e tarará. Então é mais fácil fazer isso à noite, dormir no outro dia, acordar com o cabelo assim. Cara, sabe o que eu fiz? Eu fui de meia pra academia. Eu até postei aqui mais cedo no meu stories, depois vocês olham lá. Eu fui de meia pra academia. Fui de meia, com o meu cabelo de meia. Me julguem. Eu não tô nem aí. Eu tô sendo eu. Eu tô sendo o que é verdadeiro pra mim. Sabe por quê? Porque eu vibrei 36 anos da minha vida, eu fiz tudo pra agradar as pessoas, eu ficava com medo de julgamento das pessoas, eu ficava com medo de ser falada, eu ficava com medo porque eu me achava inferior, eu me achava que não era digna, eu me achava que não era justa, eu me achava péssima, eu me achava o cocô do cavalo do bandido. Então eu tinha que ser certa. Eu precisava ser certa, eu precisava ser aceita. Cara, sabe o que isso criou na minha vida? Nada. Só julgamento, só escassez, só relacionamento de merda. Então, quando eu comecei a ser eu, e eu vou ser eu, não importa. Gente, não importa. Quem me segue aqui sabe que eu faço os vídeos do jeito que eu sou. Eu não quero ser ninguém. Eu não quero ser outras pessoas. Eu quero ser eu, porque eu tenho a minha energia. E eu tô fazendo essa live aqui pra convidar você a ser mais você. A você ser você, espalhar sua energia no mundo, a sua alegria. Seja lá como que você é, seja diferente, seja esquisito. Sabe que o mundo todo quer ser igual. No mundo que todo mundo quer ser igual, quem é diferente é o ser que mais vai engrandecer isso aqui. Percebe? E aí, quando eu cheguei em casa, minha filha tá assim: mãe, você foi na academia com meia no cabelo, você é doida? Eu falei: sou doida. Me julguem, não tô nem aí. Ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe os meus processos. E ninguém tem que saber mesmo, não. Ninguém tem que saber mesmo, não. Quem tem que saber sou eu. Quem tem que me reconhecer sou eu. E eu te faço essa pergunta: você tá se reconhecendo hoje? Você tá se reconhecendo? O ser grandioso que você é, o ser infinito que você é. Sabe por quê? Esse universo ele é abundante. E a gente que criou na nossa cabeça que tem escassez. A gente que é escassa, a gente que é triste, a gente que é ansioso, a gente que é depressivo. No universo não tem nada disso. Cara, as pessoas simplesmente são. Os seres simplesmente são. Sabe? Percebe aí. Não sei se vocês têm animalzinho de estimação em casa, né? Eu tenho uma Shih Tzu em casa. O animal de estimação, gente, é a maior prova de que a nossa mente, ela mente o tempo todo. De que a nossa mente é que tem julgamento, que tem crítica, que limita a gente. Se a gente tivesse voltado mais para nossa consciência, para o nosso ser, a gente teria tudo com tanta facilidade. Percebe como os animais, eles têm intuição. Eles conseguem prever a hora que você vai chegar em casa. Às vezes você nem virou o quarteirão, ele já sabe que você vai chegar. Os animaizinhos, os gatos, os cachorros, os passarinhos, eles simplesmente têm a energia deles ali de ser, de viver. Eles pouco se importam. Sabe? E aí eu fico olhando pra minha cachorra, pra Gamora, eu fico olhando e falo assim: cara, olha a energia dela. Ela não precisa pensar, né? Ela não é racional, mas ela simplesmente escolhe aquilo ali. Ela escolhe ter a leveza, né? A vidinha dela ali. Isso é a maior prova de que quanto mais a gente estiver conectado com a consciência, mais a gente vai saber o que é verdadeiro pra gente. E aí as coisas vão vir. Aí todas as coisas serão acrescentadas. Dinheiro, relacionamento, prosperidade. Mas para isso você precisa ser você. Para isso você precisa estar na sua essência, começar a vibrar na sua frequência, né? E para vibrar na sua frequência, gente, vão correr barras, pelo amor de Deus. Se você ainda não conhece as técnicas de barras de Axis, eu te convido a correr suas barras. Quem é de Belo Horizonte, eu atendo em Belo Horizonte.
sabe? Faça um curso de barras de Axis, porque é um manual de referência de 66 páginas. Você vai ter milhares de processos ali, ferramentas, para você sair desses lugares que não funcionam mais para você. E eu sei o quanto que às vezes as pessoas tentam tudo e vão pra terapia e passam anos na terapia e nada resolve. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer analisar o erro de você. Você quer encontrar onde você tá errando. E se eu te disser que você não precisa ser consertado? E se eu te disser que não existe nada de errado com você? E que você precisa se reconhecer quem você é? Porque muitas vezes você até se perdeu de você. Você nem sabe mais quem você é. E como seria você se reencontrar? E esse autoconhecimento é um autoconhecimento indefinível, tá, gente? Todo dia você pode ser melhor, todo dia você pode ser sua melhor versão. Quem você é hoje? E que grandiosas e gloriosas aventuras você vai fazer hoje? E quando a gente volta para nós mesmos, a gente reconhece o ser grandioso que a gente é aí que a gente pode descobrir os nossos dons, as nossas habilidades e as nossas capacidades. E ganhar dinheiro com eles. E ser feliz com eles. E ser próspero com eles. E aqui eu não tô falando pra você abrir um negócio com o seu dom, não. Você vai ganhar muito mais onde você tá. Eu fui promovida, né? Eu saí da Vale em dezembro, eu pedi demissão pra abrir meu negócio de expansão de consciência. E eu fui promovida lá. Depois do meu primeiro curso de barras de Axis. Uma promoção para um cargo de gestora, que eu já estava no cargo de interino há muito tempo, mas era dificultoso fazer essa transição, né? Fazer essa promoção. Então, não importa o que você é, não importa o que você faça, seja você. Seja você, porque quando você é leve e a sua energia contagia o mundo. E eu tenho certeza que você tem muita coisa boa aí pra você compartilhar com as pessoas. Eu tenho certeza que a sua energia, que o seu ser, que a sua alegria de viver vai contagiar muitas pessoas. E que você é um presente pra vida das pessoas, porque você é um presente pra esse planeta. Não é à toa que você tá aqui. Você não veio pra cá à toa. E você não é um erro. Acredite em você. Acredite que os seus sonhos serão realizados. Deixa seus sonhos saberem que você acredita neles, porque eles serão realizados. E faça o que requer para isso, tá bom? Gente, olha, bom dia para vocês, bom dia, boa semana. Pra quem escolhe domingo agora, sábado agora, dia 20, eu vou dar um curso de barras de Axis, tá? Aqui em Belo Horizonte, perto do BH Shopping. E vai ser assim, maravilhoso, vai ser fuderoso. Ainda dá tempo de garantir sua vaga. Só vem receber dessa energia, vem aprender essa técnica, aplicar essa técnica e transformar sua vida. Porque foi isso que aconteceu. Eu não fiz curso de barras de Axis pra mudar minha vida, não. Mas foi justamente isso que aconteceu. E pensa, agora eu sou muito mais feliz. E como seria você ser você e contagiar o mundo com a sua alegria, com a sua presença de viver? Como seria? Beijo grande, gente. Ó, um bom dia pra vocês e que vocês tenham uma vida leve, divertida, prazerosa, porque sim, você merece ser feliz, tá bom? Te vejo até mais. Tchauzinho.